E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Muito boa noite, vocês da Forças do Bem. Muito obrigado por estar conosco mais uma noite. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo prestígio que você nos traz. Aqui nesse canal Forças do Bem, nós só trazemos quem é do bem. E hoje eu tenho uma responsabilidade imensa aqui que eu quero dividir com vocês. Como que eu vou conseguir fazer a apresentação de uma super apresentadora, da nossa convidada, da nossa queridíssima Michele Janella. Michele, muito boa noite, muito bem-vinda ao Forças do Bem. Meu querido delegado Maurício Freire, estou muito feliz de estar aqui. Finalmente a gente conseguiu marcar e para mim é um grande orgulho participar do Forças do Bem. Estou aqui, te apoio totalmente, estou muito contente de participar do seu programa, desse bate-papo tão gostoso, viu? Ah, muito obrigado. Além de ser super simpática, super bacana, super amiga, eu não vou ler o currículo dela aqui, que nós vamos passar a noite toda aqui falando. Mas só para vocês lembrarem, né, que ela é uma jornalista, apresentadora dos programas Gazeta Esportiva, Mesa Redonda. Agora tem um novo programa, né, Michele? Tem um novo programa Papo de Campeões, mas eu sou a gerente desse programa. Quem apresenta é o Paulo Sérgio, que foi tetracampeão pela Seleção Brasileira em 94. É um projeto novo do Departamento de Esportes, né? E eu trabalho na Gazeta, comecei na Gazeta, contratada no dia 29 de dezembro de 2000, apresentando Gazeta Esportiva. Mas como estagiária, em 1998, comecei lá na Gazeta. Em 97, como estudante da Casper Libero de jornalismo. Então é uma vida, né, que eu vivo lá dentro daquele prédio. Então, desde muito nova, conheço todo mundo, conheço todos os departamentos, porque eu fiz estágio na rádio, fiz estágio na TV, trabalhei no Mulheres muitos anos, trabalhei no jornalismo e depois passei para o esporte no ano de 2000, onde estou até hoje, né? E eu fico muito feliz de ter conhecido também o senhor pessoalmente, do senhor fazer parte agora da nossa família. E a família Gazeta é isso, a gente sempre junto, a gente se apoiando, e é isso, as forças do bem. Realmente a Gazeta é uma família, né, Michele? É um eu fui acolhido gostoso. Já há muitos anos na Gazeta, através de trabalhos, né? Eu era titular da Delegacia de Proteção a Autoridades e nós fomos levar um ex-presidente lá para fazer uma palestra na faculdade. Uhum. E já comecei a interação lá com o Luciano, Nossa, né? Luciano. Que está até hoje lá. E dali para frente a gente sempre teve muito contato. Depois na São Silvestre também, né? E agora, recentemente, aí acolhido por vocês aí Fazendo no parte Mesa do Redonda. nosso time, já foi lá no Mesa Redonda. Aliás, temos que marcar de novo, né? Mais um Mesa Redonda, pois né? Você sabe que outro dia, quase que eu entrei ao vivo lá, assim, ó, ia passar no meio do programa lá e falar, Michele, hoje tem um caso de polícia muito sério. Pode entrar. Aquele caso do cachorro, hein? Nossa, do pastor. Você me mandou um vídeo, né? Eu tava de folga naquele final de semana, mas, nossa, aquele cachorro foi demais, é um pastor malinois. Demais, né? É igual o meu cachorro, eu tenho um cachorro daquele, que é o Rick, que é o meu quarto filhote, e é uma filhote, assim, ele é o cachorro, eu tenho 3 filhos humanos, né, e um filho cachorro. Mas que cachorro demais, né? Roubou a cena. Driblou todo mundo, acabou com o jogo. Se o jogo tava monótono ou violento, acabou, né? E aquele cachorro só conseguiram tirar ele, ó, que ele é ensinado, hein? Com outra bola, teve que dar outra bola pra ele brincar. Adoro. Bom de bola. Ai, adoro. Eu sou apaixonada por pastor alemão, pastor malinois. Gente, mas a Michele, como diretora lá da parte toda de programação de esportes, lá da Gazeta,
Você que apresenta Gazeta Esportiva, o Mesa Redonda, é gerente de departamento, tendo um timão lá, a responsabilidade dela, gerente de departamento, né? Conta um pouquinho como é que começou essa sua trajetória, porque eu sei que tua formação, depois a gente fala um pouquinho da formação no direito, mas o que te aflorou para você ir para essa área do jornalismo? O jornalismo, ele é porque eu sempre gostei muito de falar, gostei muito de escrever, queria realmente trabalhar em televisão, então decidi fazer a melhor faculdade de jornalismo que tem, que é a Casper Libero, então fui fazer a Casper. E entrei na faculdade em 97 e depois em 98 já comecei a trabalhar lá na TV Gazeta, né, como estagiária da central de produção dos programas femininos e do jornalismo também. E depois de 3 anos como estagiária, eu fui convidada, eu fiz um teste enquanto eu era estagiária para ser apresentadora do Gazeta Esportiva e apresentei o Gazeta Esportiva por 20 dias e depois no final do ano me chamaram para ser apresentadora do Gazeta Esportiva e comecei no dia 29 de dezembro de 2000 no esporte. Eu não tinha feito estágio no esporte, mas eu tinha feito 82 reportagens no Mulheres. Como estagiária eu ia cobrir show, eu entrava, entrevistava no teatro personalidades e eu fui a matéria que mais me marcou, eu entrei numa comunidade lá de Ticoatira, passei um dia, né, numa favela, numa comunidade e vivenciando aquilo tudo, então foram momentos marcantes que eu vivi no Mulheres e no final do ano a apresentadora, que era Ana Paola, ela saiu, foi para o jornalismo e a Marinês falou, você vai para o esporte. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não vou pro esporte, né? Assim, conheci o Chico Lang, o Avalone, né? Que era fã deles. Mas minha área era o feminino, eu conhecia todo mundo Mulheres, estava em casa, 3 anos lá. Aí a Marinês falou, você começa amanhã, dia 29 de dezembro. Eu falei, tá bom. Aí eu fui e tô até hoje, há 3 anos eu tô como gerente agora do departamento, né? Antes disso, passei como editora executiva do site Gazeta Esportiva e agora virei gerente do departamento. É muita gente mesmo para tratar, para conversar, para lidar no dia a dia, manter o time estimulado, né? Hoje em dia a concorrência é muito grande, né? Nós não temos apenas concorrentes em televisão, a gente tem como concorrente todos os canais a cabo, todos os canais de YouTube, todas as mídias sociais, todos os TikToks da vida. Então é difícil você fazer um programa que prenda a atenção do telespectador, até porque a pessoa assiste o programa com o celular na mão, né? Qualquer coisa a pessoa já muda o foco. Então você tem que fazer realmente um conteúdo muito bacana. E além da Gazeta, trabalhei também um período na Jovem Pan, trabalhei um período em sites, escrevi para jornais e agora estou focada, a Gazeta consome praticamente todo o meu tempo, né? Eu chego lá cedo, saio de lá tarde, tem jogo para assistir, tem mesa redonda para fazer todo domingo, mas é um time muito unido, é um time que assim, é apaixonado pelo que faz. Eu trabalho com o Chico Lang há 22 anos, né, com o Celso Cardoso, a gente, com o Flávio Prado, eu tô há 18, 19 anos trabalhando, não se vê. É uma família mesmo, a gente passou por timão. tanta coisa juntos, né, então assim, eu já vivenciei assim, morreu a mãe do Chico, faleceu a minha avó, faleceu o meu pai, nasceram meus filhos, todo mundo ali vive muito junto, né, e a gente vive tudo muito intensamente, e a gente se dá muito bem. Claro que tem os desafios do dia a dia, claro que tem as questões que a gente tem que tratar no dia a dia, mas eu acho que com carinho, com boa vontade, com vontade de dar o nosso melhor, a gente consegue fazer um produto de qualidade, tanto que são as maiores audiências da TV Gazeta, o Gazeta Esportiva e o Mesa Redonda, né? São as referências e continuam sendo referência no esporte, mesmo com tantos outros programas, né? O Mesa Redonda é o pioneiro, né, nesse segmento de debate esportivo, o Gazeta Esportiva também. Então, hoje em dia, continuar sendo referência para os concorrentes olharem a gente, para os jornalistas olharem a gente com admiração, o público olhar a gente com admiração, com respeito, com carinho, isso é muito importante, né? Então, você sabe que lá atrás, um dos esportes que eu fiz muitos anos é o tiro, né? E tinha na Gazeta impressa, a Gazeta Esportiva,
tinha uma página inteira toda quinta-feira que só tratava do tiro. Olha que legal. E o pessoal dava uma página inteira. Quando as pessoas... Campeonato mundial, colocava lá uma linhazinha. Uma linha. A Gazeta Esportiva dava uma página inteira pra gente. E você sabe que, engraçado, né? Na minha época, o barato era fazer esporte. Quanto mais esporte você fizesse, era mais legal. Hoje a garotada tem outro barato, mas o nosso... videogame também, hoje, né? Então eu fiz natação, judô, ginástica olímpica, hipismo, tiro. Olha, gente. Né? Hoje eu sou diretor dos Jogos Latino-Americanos de Policiais e Bombeiros, supervisiono 20 esportes. E quando a Marinês falou assim, você vai para o Mesa Redonda e para o Gazeta Esportiva, eu falei, Marinês, como eu vou falar de futebol? Eu não sei nada de futebol. A especialidade não era futebol, né? Mas eu acho que o futebol, ele é uma paixão, assim, todo mundo alguma coisa entende ou alguma coisa opina. Chega a época de Copa do Mundo, esse ano é ano de Copa do Mundo, então todo mundo tem a sua opinião, se vai dar, se não vai dar, se o Neymar é bom, se não é. Então o futebol é essa paixão. Mas esses outros esportes, eles são tão fantásticos, eles são tão importantes para a comunidade, para a nossa autoestima. Para a educação, né? Das crianças, para tirar as crianças da área errada. Outro dia eu até estava conversando com internautas, né, pela internet, e eu falei assim, puxa, se um dia eu fosse trabalhar com um político, alguma coisa nesse sentido, meu projeto seria investir em esporte nas escolas do estado, da prefeitura, porque eu acho que quando você investe em esporte, você tira realmente essa garotada do crime, da rua. Então, você colocar ali jogos de basquete, de vôlei, handball, o futebol mesmo, como é importante. O esporte é saúde. De maneira geral, ele te traz disciplina, concentração, superação. É uma escola senso de maravilhosa. coletividade. Isso, e hoje no futebol a gente está vendo tanta briga, né? É uma falta de empatia. Então é importante essa troca. O futebol te ensina, o esporte te ensina a nem sempre ganhar. Você vai ter que aprender, às vezes, a ficar com um segundo, terceiro lugar, ou ser desclassificado, isso faz parte. Então eu acho que o esporte ele deveria ser muito mais, ter muito mais incentivo, muito mais investimento, e ser olhado com muito mais carinho por parte dos nossos governantes. É verdade, né? É verdade. Eu sinto muito isso. Eu fiquei 45 anos representando o meu país, né, no tiro, e a dificuldade para você ir, a dificuldade para o atleta ir. Primeiro que já há uma descriminalização dizendo que não, armamento e tiro, arma é coisa de bandido, de violento, não é nada disso, né? A primeira medalha do Brasil numa Olimpíada de ouro foi em 1920, em Antuérpia, com o tenente Guilherme Paraense em tiro. Olha só. Né? Então, é lindo, né? O tiro, nossa, maravilhoso. É incrível, e é isso. O atleta, o atirador, ele é tranquilo, porque se ele não for tranquilo, se ele não tiver concentração, disciplina, autocontrole, ele não vai atingir a alta performance. Então, qualquer esporte exige isso, né? E o que a gente tem visto, infelizmente, no futebol, ninguém é melhor do que você para falar disso, é que o futebol daquele show, daquele futebol arte, daquele balé ali de dentro do campo, começou a ficar violento dentro e fora do campo. É muito triste é muito isso. Triste isso, né? É triste porque, assim, eu tenho muita vontade de levar meu filho para ver um jogo de futebol. E eu não tenho coragem. Se for para ir quando eu vou a trabalho, aí eu vou. Mas assim, ir com a minha família, eu tenho um receio. Então não era tão bacana você ir com a família ao futebol? Então assim, eu vou, às vezes quando tem um jogo na Javari, do meu Juventus da Moca, aí eu levo. Mas poxa, de repente você quer levar seu filho na Neoquímica Arena, ou no Allianz Parque, ou no Morumbi, e aí você fica assim, mas será que não vai ter alguma coisa? Apesar de ser torcida única, você fica com medo de sair no entorno. Mas o que a gente tem visto lá, até a minha participação lá, é justamente quando há uma violência. O que você vê é com torcida única, todo mundo assistindo lá o futebol na televisão, de repente um dá uma cadeirada no outro, sai se estapeando, amigos do mesmo time, da mesma torcida, do mesmo convívio, e a violência ficou gratuita, de repente. Parece que a violência, bom, aqui no Brasil, acho que a gente está vivendo uma época de muita banalização da violência, né? A gente está vendo isso muito nos assaltos, no que a gente tem vivenciado no dia a dia, né? A gente vive ali com medo, e eu acho que isso é a parte mais triste do nosso país, assim, esse medo de você parar o carro e aí
você tem medo de sair do carro, ou você vai receber alguma coisa, você não sabe se a pessoa é ou não é, sabe assim? Tem medo de abrir a porta, o medo permeando a nossa sociedade, o medo permeando o nosso dia a dia, a violência e a banalização da violência. Isso é triste, assim. A gente se sente muito refém, muito incapaz, né, impotente, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir, porque a gente não pode deixar que o medo nos paralise. Exatamente. Porque se a gente ficar pensando, você não sai mais de casa, né? Já tivemos essa pandemia aí que foi um negócio que eu achei que ia acabar o mundo, né? Então, a gente tem que usar o medo para, claro, nos precavermos, né? A gente tem que estar. Eu sempre estou super alerta. Acho que às vezes eu sou a mensageira do caos no meus WhatsApp da minha família, porque eu sempre mando assim: olha, aconteceu tal coisa, cuidado, não fica parado o carro na rua, ali na Moca, não sei o que lá, porque eu sou da Moca, né, Belo? Então, assim. Quase a gente não percebe pelo não sotaque. Eu tenho sotaque? Né? Não. Vocês acham que ela tem sotaque? Eu tenho sotaque? Vocês acham que ela tem sotaque? Ó o time aqui, ó, da produção aqui. Vocês acham que sim ou não? Imagina que eu falo com o pessoal da Moca. Então, a Concheta, né? A tia Concheta, o Alberto Helena que fala para mim. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento e muito ligado o tempo todo em tudo, né? A gente que trabalha em televisão, com jornalismo, que tem horário, tudo certinho, a gente já é meio ligado, né? O tempo todo. Não pode atrasar, tem os horários, tudo, gravação, envolve equipe, envolve outras pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, eu para chegar aqui, começa a gravar 8h30, preciso... Eu ficava muito preocupada com o horário, eu sou super preocupada com o horário, porque 1 minuto em televisão é uma vida, né? Você sabe que quando nós começamos o podcast, a equipe anterior lá falava assim, não, descontraído, largado, o horário mais ou menos. Eu falei, não, eu sou da disciplina da Gazeta, muda o nome, então não chama podcast, chama o que vocês quiserem. E graças a Deus aqui no CT, o pessoal é super profissional, é de horário, tem que ter disciplina. Esse minuto é muito complicado, né, para as pessoas. Você marca ali 8h30, o pessoal tá ali, né? 8h30 vai estar entrando. Tem que ter o respeito às pessoas. Com o público, né? Com o público. Na Gazeta a gente tem muito isso, respeito pelo telespectador, né? E acho que por isso que a gente tem esse carinho e esse comprometimento e essa parceria com o outro lado, com o pessoal do outro lado, né? Eles sentem essa verdade na gente. É gostoso, é bom. Ótimo. Michele, mas a gente vê que hoje em dia as mulheres têm se destacado muito, né? Em várias atividades, como apresentadora, hoje lá no campo, né? Como juíza, como bandeirinha, enfim, as mulheres estão se sobressaindo e você se sobressaiu muito. Como que né? Você dando um show em todas as áreas que você passa, como que foi a receptividade, não só na Gazeta, mas nos outros lugares? Ainda tem muito clube do Bolinha dentro da área esportiva do futebol? Olha, quando eu comecei, há 22 anos, digamos que era um clube do Bolinha um pouco mais forte, né? Porque na minha época, a mulher, ela era apresentadora porque ela tinha um perfil, um biotipo que cabia ali na apresentação. Então, você tinha que ser ali bonita, magra. Então, você estava ali para ler um TP, para fazer uma coisa certinha, né? Então, você tinha que cumprir um papel ali. Isso foi mudando ao longo do tempo. A mulher foi mostrando, acho que em todas as áreas da sociedade, que com a sua competência, a sua versatilidade, a sua responsabilidade, sua autoconfiança, conseguiu entrar também no meio esportivo e em outras áreas da sociedade. E hoje em dia, eu sinto esse clube do Bolinha bem mais esvaziado, bem mais esvaziado. Quando eu entrei no meu departamento, tinha eu e mais 2 mulheres, né? Mas hoje ainda tenho menos meninas estagiárias lá, mas nós temos editoras e nós temos ali, na Gazeta mesmo, tem a nossa superintendente, a Marinês, as mulheres são diretoras de programas, né? Eu acho que a mulher, ela acabou com o tempo acumulando muito mais responsabilidade. No meu trabalho, na Gazeta, o Sérgio Felipe, o nosso superintendente, ele sempre deu muita oportunidade para as mulheres. Ele gosta de ter mulheres em cargos de chefia. Quando ele me deu a minha primeira oportunidade de sair, antes eu era apresentadora, mas um dia ele encontrou comigo no corredor e ele falou assim, olha, eu quero que você trabalhe no site Gazeta Esportiva, que você reformule o site. Aí eu falei, claro, chefe, pode contar comigo e tal. Não, pode deixar, vamos fazer isso. Aí eu peguei e fiquei quieta, né? Fiquei na minha e tal.
Mas o negócio concretizou, porque o Sérgio é assim, né? E aí ele me chamou ali em uma semana, não, porque agora você vai ser editora executiva do site, quero que você faça uma reformulação, e eu já tinha trabalhado em internet, tinha bastante experiência. E aí eu falei para ele, chefe, é o seguinte, eu não contei para ninguém ainda, mas eu tô grávida de 4 meses e eu tô grávida de gêmeos. Eu tenho medo que isso prejudique aí, porque depois eu vou ter licença maternidade, e eu não quero deixar ninguém na mão. Ele falou assim, mas qual é o problema que você está grávida? Eu sei que você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, que você é ótima, papapá. E ele me deu esse voto de confiança. Uhum. Ele nunca duvidou. Então, assim, eu trabalhei com tanto afinco, com tanta vontade, né? Então, aí eu comecei a trabalhar no site, a gente fez uma série de reformulações, a audiência do site bombou, cresceu, continua crescendo bastante, e depois veio a oportunidade como gerente. E eu, com os 3 filhos, nunca... Teve um dia que eu virei e falei assim, eu não vou trabalhar porque meu filho está doente. Porque tenho, claro, um suporte, uma rede que me dá suporte, mas tenho a dona Graça, beijo, tem minha mãe, beijo, tem minha sogra, beijo. Mas o que eu acho mais importante de tudo é essa confiança, de você receber essa confiança. Porque, assim... Puxa, podiam falar. A pessoa acreditar, né? Acreditar em você, né? E quando a pessoa acredita em você, você também vai acreditar e vai dar tudo de si, né? Então eu amo o meu trabalho, amo estar lá. Hoje esse clube do Bolinha, ele é bem mais dissolvido, a mulher é muito mais aceita. A mulher hoje pode comentar. Eu sou de uma época que a mulher não abria a boca, ela tinha que ficar quieta e ler o que está escrito ali. Hoje o Gazeta Esportiva é um programa que eu posso opinar, posso falar, posso fazer a pergunta da minha cabeça. O programa é muito mais solto, o programa ele é leve, né? Então essa... E a Gazeta sempre foi assim, ela sempre foi uma TV muito de vanguarda, né? De abrir espaço. Ela não era uma TV engessada, ela sempre deu esse espaço, né? Para todo mundo e para o que hoje a gente às vezes tem diversidade aqui ou ali, a Gazeta sempre foi pioneira nisso. Então esse clube do Bolinha hoje eu vejo muito mais dissolvido, muito mais, hoje é mais fácil para a mulher ser aceita no futebol e nos outros esportes do que antes. Bom, eu sou suspeito para falar porque o time que trabalha comigo lá, bom, eu trabalho, é legalzinho, né? É muito show, né? A Sabrina, enfim, todas as outras meninas, a Elaine, enfim, é um timão de meninas, né? Super competentes, super profissionais, que dão um suporte. A gente entra lá no programa ao vivo, no ar, com uma série de perguntas, de coisas. Eu entro talvez, às vezes as pessoas falam, você estava nervoso? Não, ao contrário, eu entro absolutamente tranquilo, porque eu sei que tem um timão de respaldo das meninas, né? Lá. E, bom, enfim, desde que eu chego na garagem lá, né, a recepção na garagem, nos elevadores, quando você chega lá, o pessoal todo de maquiagem, da produção, a gente fica ali naquela sala, todo mundo, é uma família, muito bom estar lá. Vocês não têm ideia como esse time da Gazeta é do bem, é força do bem mesmo, né, Michele? O Paulo Sérgio, que ele é tetracampeão, ele trabalhou em outras emissoras, né? Não vou falar o nome das emissoras, quem quiser dar um Google. Mas ele foi contratado pela Gazeta no ano passado, né? E ele falou para mim, eu falei, Paulo, você tá feliz? Né? Porque eu tenho que fazer o feedback ali, saber como que as pessoas estão. E ele falou assim, eu tô muito feliz. Eu me sinto em casa aqui. Você não tem ideia o quanto a Gazeta é acolhedora em relação às outras televisões. Eu falei, sério, Paulo? Porque ele trabalhou em TV a cabo, TV aberta e tal, e ele... Porque às vezes você fala assim, poxa, você tem muito medo de perder o profissional para outra emissora. E ele é um que virou e falou assim, eu me sinto aqui muito bem. E agora o Miller recentemente voltou também para a Gazeta. Quando ele saiu, ele falou, eu vou voltar tal dia. E já deixou combinado comigo. E eu falei, Marinês, o Miller vai voltar tal dia. Eu não vou atrás de ninguém pro lugar dele. Por quê? Porque também ele falou assim, aqui é minha casa. E eu gosto de trabalhar com vocês. Então ele fez um trabalho ali pontual e voltou. Eu falei, agora você volta, você não sai mais. Né? Então a gente tem o Chico Lang está lá também há muitos anos, a gente sente esse carinho. Às vezes você recebe uma proposta para trabalhar num outro lugar, mas às vezes o ambiente e aquela coisa de, sabe, um querer puxar o tapete do outro, tal, isso não tem lá. Isso não tem na Gazeta. A gente é todo mundo time mesmo. Então, no esporte, nos outros departamentos também, mas no nosso esporte, que eu posso falar porque eu estou vivendo lá todo dia, estou há 22 anos lá,
é um negócio de jogar junto, sabe? Um tocar a bola pro outro. A gente tem aquele... às vezes fala assim, eles falam, o time tem que ter uma espinha dorsal e às vezes você pontualmente mexe numa peça ou outra. E eu sinto isso, que a gente tem essa espinha dorsal e às vezes, eventualmente, sai uma pessoa, entra outra, sem comprometer toda a equipe, né? Isso mostra a força que tem o departamento e a Gazeta. Agora, fora essa experiência que você tem da Gazeta, você tem experiência geral como jornalista. Você acha que... quando falaram que você vinha aqui, eu tô com 45 perguntas aqui, nós vamos ter que ficar até as 3 da manhã ou fazer uns 20 programas, né? Bora! E continua chegando perguntas, mas uma das coisas que o pessoal quer saber, assim, e numa outra área, numa outra emissora, a mulher entrar para o jornalismo e principalmente para a televisão, você ainda vê alguma dificuldade nisso? Ou qual é a fórmula para as meninas que querem ingressar e terem uma carreira como a sua, brilhante? Como que elas fazem? Eu acho que a primeira coisa, quando você quer entrar no jornalismo ou trabalhar numa televisão, é você se preparar. Né? E como que você se prepara? Estudando bem português, sendo um leitor voraz, uma leitora voraz, e dependendo da área que você quer, entender daquilo profundamente e falar inglês, porque eu acho que é muito importante você também ter o domínio de mais um idioma. Né? Então, eu sempre digo para o pessoal da Casper, agora eu vou começar um curso de pós-graduação que eu vou estar dando lá em jornalismo esportivo, olá, pessoal, vamos se inscrever no curso dela, que é batata aí para entrar. O curso já tá com a turma, eu começo as aulas em agosto, né? A parte final do curso que eu dou a prática em jornalismo esportivo. Então, o que é? É você se preparar para aquilo. Então, assim, imagina que tem um monte de gente que quer, né? E hoje com o YouTube, todo mundo acha, né, que consegue fazer, que pode fazer e que tal. Mas você precisa se preparar. E se preparar para todas as eventualidades que possam acontecer. Então, você ter domínio da dicção, você cada vez se aprimorar mais como profissional. Então, se você quer fazer o jornalismo esportivo, assista os jogos, se prepare, fale bem, leia, veja as pessoas que você vai seguir, vai ter como referência. Em qualquer área da sua vida, eu acho que é isso. Né? A gente sempre se preparar e nunca deixar de estudar. Quando teve um momento na minha vida que eu dormia de manhã, acordava meio-dia, aí eu tomava banho, ia para academia e aí ia para a Gazeta. E aí eu comecei a falar, gente, isso aqui tá... Gente, eu tô me sentindo vazia. Né? Eu sempre gostei de estudar línguas, já tinha feito francês, italiano, alemão, inglês. Aí eu falei, que agora, né? De manhã eu só durmo, adoro dormir, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. E foi aí que eu fiz Direito. E foram 5 anos, foi uma faculdade pesada, fazer Direito foi uma faculdade, nossa senhora, até porque não dava para adiantar o ano, era anual o curso lá na São Judas. E assim, o fato de eu ter feito a faculdade de Direito foi o que abriu os olhos do meu superintendente, Sérgio Felipe, para eu começar a trabalhar como gestora. Então, você vê, uma coisa que eu fiz lá atrás, sem a pretensão de ter um cargo de chefia, mas uma coisa que eu fiz com o objetivo de me instruir, de me aperfeiçoar como pessoa, porque eu sempre falei, puxa, Direito é uma faculdade incrível, acho que todo mundo devia fazer, todo mundo devia aprender, né? Nossa, mas eu quase fiquei louca, porque eu estudava muito, nossa. Tem que ler muito, né? Lia muito, e comprava 3 livros de Direito Civil, dessa autora. Ai, nossa senhora. E eu chorava, eu ficava ansiosa, eu ia para o Mesa Redonda com um monte de livro ali, ficava no computador, abria o meu resumo ali para olhar, desesperada. E sempre fui nota 10. Ganhei primeira aluna da turma aos 5 anos. No final do curso ganhava um monte de livro e tal, porque eu sempre fui intensa no que eu fiz. E essa faculdade, eu acho que me deu esse respaldo para o trabalho, para conhecer pessoas, abriu a mente. Então, do mesmo jeito que eu estudei, fiz a faculdade, eu acho que as pessoas nunca podem parar de investir nelas mesmas, sabe? Com estudo, com sabedoria. Hoje em dia a gente tem uma série de distrações, né? Isso aqui é uma distração que você fica ali, ó, você perdeu 30 minutos.
Se você ficar sentado. Você perde 1 hora olhando o Facebook, olhando o Instagram. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um domínio do seu tempo. E aproveitar para a sua vida, ó, porque passa rápido. Passa muito rápido. Passa rápido. Então, estude, aprenda, sabe? Faça línguas, faça curso, faça uma boa faculdade, faça Casper Libero. Quer fazer jornalismo? Faz a Casper. Né? Quer fazer... Procure uma faculdade boa. Ah, mas é cara. Mas aí você pega a bolsa, para você pegar a bolsa, você tem que ter nota boa, tem que ser um bom aluno. Então, e nunca parar, nunca se contentar com aquilo. Eu falo pro pessoal lá, a faculdade pede para ler, a escola pede para ler livro, leia o livro, não leia o resumo. Leia o livro. Depois, se você quiser, você lê o resumo também. E assista o filme do livro. Olá. Sabe? Para você ir ampliando o seu universo. E não se deixar apequenar por isso aqui. Que isso aqui, gente, é uma coisa que as pessoas só ficam assim agora, ó. Então, não se deixa pequenar. Aproveite o que tem de bom na rede social. Aproveite boas entrevistas, como essa que a gente está fazendo, bons conteúdos, que tem. Tem também. Então, eu estava até lendo que tem conteúdo gratuito da biblioteca, de tudo quanto é lugar, né? Basta a gente acessar, basta a gente ter essa vontade. Buscar aquilo que a gente, né? Tem um sonho, persiste no sonho e vai buscar aquele sonho, mas tem que põe tem a sofrimento para isso, meta. Escreve, entendeu? Coloca, escreve a meta ali, põe no teu espelho e aquilo ali tenha como foco. Foco, disciplina, equilíbrio emocional, que nem sempre é fácil, garra, determinação e fé. Vai, porque vai ter adversidade, vai ter momento que você vai achar que não vai dar, que você vai ter que desistir, que você vai ter que parar, mas é aí que você fortalece. Eu tive um professor, ele falava para mim, ele contou para mim uma história que ele tinha falado para o Carlos Nascimento, que foi grande jornalista do SBT, que ele nunca ia ser jornalista, porque ele tinha ido mal numa matéria e tal. E olha o Carlos, né? Foi um grande jornalista. Então, assim, quando alguém vier e falar que você não pode, é só alguém falando que você não, mas não acredite naquilo, né? Persevere. Mostra que você pode, buscar aquilo. Vai buscar aquilo e faça o seu melhor, né? Para isso a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que realmente se organizar, né? Porque se a gente não tiver organização, a gente não consegue. E para isso você precisa colocar ali. O meu dia começa muito cedo e termina tarde. Então eu tenho ali as tarefas que são... Eu divido assim, urgente. Urgente eu preciso fazer naquele dia. Então, vir aqui é algo urgente, importante, então não dá para escapar. Tem as coisas que são importantes, mas eu posso deixar para um outro dia, né? E tem as coisas necessárias, é necessário. Mas o que é urgente tem que ser feito naquele dia. Então, você estabelecer a sua lista de prioridades do seu dia a dia e fazendo aquilo. Olha, eu quero... eu preciso fazer um curso de inglês. A gente vai para a Copa, né? Nosso projeto foi aprovado do esporte para a gente ir para a Copa. Então, para eu montar esse projeto, comecei em junho do ano passado. Eu fiquei pensando a forma da gente ir para a Copa com o menor custo possível. E aí eu conversei com a equipe e falei, olha, para você ir, você precisa estar falando inglês. Você precisa estar com o inglês na ponta da língua. Aí eu conversava em inglês para ver se a pessoa estava... Para ver se estava ou não. Falei, teu inglês tem que dar uma melhorada, hein? Aí ele pegou e falou, agora eu vou estar fazendo professor particular e tal. Por quê? Porque a gente tem que se preparar. É um investimento que você faz em você, né? Então, a gente nunca pode parar. A gente nunca pode parar. O dia que você achar que você sabe tudo, esse dia é o dia que você começa a sua derrocada. Então, você tem que ler, você tem que ouvir bons conteúdos, seguir boas pessoas. Eu sigo poucas pessoas, eu vejo pouco conteúdo, porque senão você vai ficando louca, assim. É muita coisa. Chegou um momento que era tanta coisa, às vezes eu também... às vezes eu ia arrumar a casa, eu estava dirigindo o carro e ouvindo, né? Ouvindo, às vezes, um podcast de economia, ouvindo alguma coisa. E chegou um dia que eu estava tão assim, que o meu médico falou, Michele, você precisa dar uma parada. Dá uma parada, relaxa, ouve uma música, faz uma massagem, porque você precisa também ter um tempo de paz. E a gente precisa ter esse tempo também de paz, de meditação, de descanso, né? Que é importante descansar e dormir, coisa que eu pouco faço, mas é importante. Então, a gente ter essa disciplina no dia a dia. Disciplina é tudo. Disciplina é liberdade. Então, eu já dizia a música. Então, a gente tem que ter essa organização no dia a dia para dar conta de tudo.
Gente, Falo muito, a né? gente ia bater um papo. O Bruno tá aqui de boca aberta, vocês não têm ideia. Tá todo mundo parado assim, porque nós passamos de um bate-papo para uma super aula. Uma Imagina. super aula da nossa querida Michele. Parabéns, Não, Michele. imagina. Poxa vida. Eu tenho Você certeza é Bruno que também? Meu marido é Bruno, meu filho é Bruno. Né? eu tenho certeza que as Cheio de pessoas que te veem assim só lá no Gazeta, tal, que te admiram lá, vão te admirar muito mais com essa história. Que bom poder passar um pouquinho da tua história, dos teus exemplos, dos teus conselhos. Mas você como mulher, né, vivendo num mundo, trabalhando num mundo tipicamente machista, masculino, você sofreu algum tipo de assédio, de discriminação? Como que é isso? Olha, quando eu era pequenininha, tinha uns 9 anos, e uma vez eu fui com a minha mãe numa emissora de televisão, um homem nos bastidores, ele me pegou assim pelo braço e quis me dar um beijo. E aí eu, não sei o que, era pequena, tal. Minha mãe, nessa época, ela trabalhava com assessoria de imprensa, tal. Então, naquela época, a gente não tem essa consciência, mas não conseguiu dar o beijo nem nada. Mas ele quis dar um beijo, fez assim. E eu olhei aquele homem, que homem é esse, gente? Tal. E não sei o que, tal. Esse foi uma situação que aconteceu. Não vou virar e falar, eu fui vítima de um... Não, isso foi uma coisa que aconteceu. Acho que, às vezes, mulher se depara com várias situações durante a vida desse tipo. Eu sempre recebi elogios quando eu estava no Mesa Redonda, mas eu nunca, na Gazeta, enquanto jornalista, apresentadora ali da Gazeta, eu nunca fui... por nenhum convidado, por nenhum colega, me sentir desrespeitada. Então, eles sempre elogiavam, né? Aquela coisa, o Chico Lang brinca, né? Loira, não sei o que lá. E eu sempre soube muito bem diferenciar um elogio de um comportamento mais agressivo que pudesse me causar um desconforto. Como foi esse quando eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, na TV eu nunca vivi isso. O que eu vivi no começo do meu trabalho como jornalista no esporte foi não acreditarem que eu seria capaz de seguir apresentando o programa. Falar assim, ela tá aí porque ela é loira, bonita e é burra. Vocês sabem que ela era modelo antes? Vocês não sabem disso, né? Nós vamos chegar lá. Então, assim, eu tava lá, e aí um dia, no meu teste, até para apresentar o Gazeta Esportiva, eu ouvi no ponto. Eu tava com o ponto. Você já colocou aquele ponto aqui no ouvido? Sim, já. E aí eu ouvi, o cara não sabia que o ponto tava funcionando, e ele falou assim, essa daí não vai durar muito tempo, não sei o que lá, não sei o que. E, puxa, aquilo... Sabe, doeu, porque eu falei, poxa, por que ele tá falando isso? Eu tava começando, era a minha primeira semana, eu tinha 21 anos de idade. Realmente, no começo, eu não era uma exímia entendedora de esporte, eu não sabia mesmo, né? Eu fui uma aposta da emissora. Mas eu tive todo o apoio do Chico Lang e do Avalone para estar lá no dia a dia, então eu estudava. Na minha época, eu sou de uma época que não tinha internet, igual tem hoje, que você dá Google. Não, tinha o jornal que você tinha que ler todo dia. Então eu pegava os jornais, né, Folha, Estado, Lance, recortava e fazia os cadernos de recortes. Então o técnico do Palmeiras, a equipe titular do Palmeiras, o jogador que machucou, o jogador que foi transferido, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, era tanta Copa do Mundo e tanto jogo paulistão, os regionais, e eu estava vindo de um outro universo. Então, realmente, eu não tinha domínio daquilo. E aí foram 3 anos, delegado Maurício, 3 anos que eu levei para me preparar, para me sentir mais confiante naquilo que eu estava fazendo. E desafiando aquilo de achar, ela tá lá só porque ela é um rostinho bonito. Porque é bonita, porque é modelo. Né? Porque... E acho que no começo foi isso mesmo, que eu era bonita, tal, tinha um rosto, um biotipo e tal. Depois desses primeiros 3 anos, um dia o Avalone chegou, falou assim, Michele, vai pro Mesa Redonda. Vamos lá, vamos pro Mesa Redonda, não sei o que lá, tal. E aí eu sentei no Mesa Redonda, eu sentava numa poltrona e eu era a repórter sapeca, ele me apelidou. Que eu dava notícias de bastidores do futebol, coisas que aconteciam extracampo que ninguém sabia. E tinha um quadrinho lá que eu falava. E ele me bancou lá. E eu sempre disse o seguinte, que o Mesa Redonda era tipo como se eu estivesse numa jaula cheia de leão. Porque eram todos muito feras ali. Né? O Dalmo Pessoa, Fernando Solero, Chico Lang, Avalone, convidados e tal. E eu
não podia ser um carneirinho. Não podia errar, né? Não podia errar, não podia titubear. Então, eu fui virando um leão. Né? Então eu tive que, com o tempo, virar uma tigresa, um tigre, uma leoa, para estar lá e conseguir conversar, discutir, dominar o assunto com os meus colegas. E acho que ao longo desses anos me preparei bastante e estou aí há 22 anos, então assim, você vê, não é só um rostinho bonito, um rostinho aqui bonitinho, mas sabe que o pessoal fala que eu sou revolucionário e eu acho que eu sou assim um quebrador de paradigmas. Você imagina numa equipe de SWAT, que é o clube do bolinha, 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 que não pode passar uma moça perto, né? Eu me preocupava muito com isso, porque eu achava que nós tínhamos excelentes policiais e que precisavam estar lá conosco e que iam fazer a diferença, né? E eu coloquei uma delegada de polícia para chefe do grupo de operações especiais no departamento de polícia de Sorocaba, que pegava 79 municípios. Você não sabe que fazia um voodoo para mim todo dia, né? Nossa, eu aprendi a tomar água comendo uma Maria Mole antes, porque senão saía pelos furos do voodoo. Depois, quando eu fui delegado geral, eu tive a oportunidade de colocar a primeira diretora de polícia da história da polícia, né? Uma mulher. Fui para o helicóptero, tivemos uma tripulante operacional. Enfim, agora buscamos uma comandante, como você viu no programa que nós levamos, né? A comandante Capitã Natália, do Águia. Sim. Então, todos os lugares por onde eu passei, eu vi isso. Quer dizer, as pessoas às vezes enxergando a mulher de uma determinada maneira, mas eu sou testemunha da alta competência e como elas vão buscar, como elas fazem essa superação, o exemplo que elas dão. Né? Então, você contando essa história, eu estou aqui rememorando alguns momentos e vocês são fantásticas. Porque é vista como um sexo frágil. Claro que nós temos as nossas fragilidades, mas eu acho que a mulher ela tem uma capacidade de visão, de enxergar, às vezes, uma situação além. Uma visão, você consegue enxergar às vezes um pouco além e consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Coisa que nem todo homem consegue. Então, a gente consegue dar conta de multitarefas também. Eu acho que a mulher tem uma agilidade mental também muito grande. E a sensibilidade, né? Porque a mulher tem uma sensibilidade ali mais aflorada. Então, eu acredito muito que nós, mulheres, com uma rede de apoio, né, que seja uma creche, uma escola, alguém da família ou uma babá, e organização, a gente consegue dar conta da família, dos filhos, do marido, da casa e muito bem do trabalho, sabe? Porque não há nada que nos desabone para fazer um excelente trabalho, né? E a mulher tem a sensibilidade, tem aquela visão, então, claro, talvez ela não consiga correr, sei lá, o homem corre 30 quilômetros, a mulher vai correr talvez 27, mas ela vai ter alguma outra coisa que se complementa. Michele, eu sou testemunha de que na SWAT, nos Estados Unidos, uma tenente, ela nadava melhor que todo mundo, corria melhor que todo mundo, fazia rapel melhor que todo mundo, atirava melhor que todo mundo. Ela deu um show. Mas tinha aquele resquício. Porque a mulher não pode estar numa operação. Por que não? Por que não? Se ela era melhor que todo mundo. Se ela é melhor que todo mundo, se ela tem a competência para aquilo, né, pelo mérito, ela merece, ela quer estar lá, ela é boa, então por mérito ela tem que ter o seu espaço. Michele tem 500 mil perguntas de futebol, lógico. Você aqui não podia ser diferente, né? Então eu tô perguntando aqui, por falar em Copa do Mundo, né? E você falou aí que está se preparando para o Catar, aonde talvez as diferenças culturais nossas são importantes lá, né? Mais clube do bolinho um pouco, né? Você tá otimista com referência à nossa seleção? Acha que tem algum grande nome aí nessa Copa que pode nos surpreender? Como é que vai o Brasil nessa Copa? Eu tô otimista, sim. Claro que o Brasil ele não pegou países da Europa, não se preparou muito com países da Europa nessas eliminatórias, né? Isso é complicado pra gente, mas eu acredito que se tem uma Copa que dá pra gente ganhar é essa. Eu, conversando com outros, né, campeões de Copas do Mundo e tudo mais, eu não sei, eu acho que, claro, o futebol ganha a Copa, mas o que ganha muito Copa é o coletivo, o grupo, o senso de equipe, a vontade, a garra, e vai depender da gente assim, dos jogadores.
Vai depender deles, da vontade deles. O que não pode é o que o Jorginho falou. Não pode, assim, você perder uma Copa, igual a gente perdeu lá o 7-1, e uma semana depois o cara tá tirando selfie ou tá contente num barco, entendeu? Esse descompromisso, né? Então, divida um quarto, né? Hoje é tudo assim, cada um tem um quarto, né? Cada jogador tem um quarto. Aí o cara fica lá no seu fone, no seu celular, não troca com um colega. É bom você ter um quarto, né? Para você dividir ali com um colega, discutir o dia a dia, tal. Jogada você vai tendo entrosamento. Eu acho que o individualismo não pode prevalecer num esporte que é tão coletivo como o futebol. Então, se a gente tiver esse senso de coletividade, a gente vai ser capaz de ganhar essa Copa. Porque a Copa, ela ganha na união, na força da equipe. E se nós tivermos isso, nós seremos capazes de ganhar de qualquer time. Mas precisa ter isso, sabe? Essa vontade, essa garra. Eu vou falar um negócio polêmico aqui, né? Ninguém vai cortar a gente depois aí, pelo amor de Deus. Mas é assim, o que eu escuto nos outros esportes, né? Então, principalmente nos Jogos Latinos, que são vários esportes que eu tô ali supervisionando, o que eu escuto de todo mundo, poxa, se desse para mim metade do salário, ou para minha equipe inteira, o salário de um dos jogadores de futebol, a gente trazia medalha, trazia a Copa, trazia a coisa. Eu acho que eles estão muito estrelas, ganhando muito, aí não quer machucar a canela, não põe aquela garra que precisa ter numa Copa do Mundo, num campeonato mundial, né? Não quer ir lá e dar o sangue de verdade, né? Para ver a bandeira brasileira subir. O que você acha disso? Eu acho, eu vou falar um negócio também muito polêmico aqui. Eu acho o seguinte, que falta uma identidade nacional muito grande na seleção. Se eu perguntar para você, delegado, quem são os 11 jogadores da seleção brasileira? Você vai saber me falar alguns ali, né? Mas eu acho que falta essa identidade do povo brasileiro com a seleção, porque os caras jogam tanto fora que a gente nem sabe mais. Tem o Neymar, tem ali quem é? O Gabriel Jesus, o goleiro e tal, mas assim, fica muito distante. E eu faria uma seleção brasileira com jogadores que jogam no Brasil. Mas o nível da Europa, o alto nível da Europa, não sei o que lá. Não, mas aí vocês são jogadores, vocês estão aqui, ó. Ele vai mostrar estão que ralando ele tá ali, aqui, entendeu? O Palmeiras não segurou ali o Chelsea um pouco na final, deu a segurada, né? Claro, perdeu. Mas assim, foi forte, foi firme. Então todo mundo falou, não, vai ser goleada, vai perder. Mas não, entendeu? Então, de repente, você faz uma seleção que você convoca também os jogadores do Brasil. Os jogadores estão aqui. Porque o cara do Palmeiras, o cara do Corinthians, o cara do Flamengo vai olhar a seleção e torce pelo jogador dele também. Então, às vezes, a gente tem uma série de estrelas ali internacionais que tem outros compromissos com outros clubes internacionais, com outros patrocinadores, e a seleção brasileira é um outro compromisso, que eles vão ganhar mais um, e eles vão ganhar um bicho ali que para eles não diz nada. Não diz nada, entendeu? Às vezes a briga ali começa já no bicho. Sei lá, vai dividir X reais por cada um. Não, mas eu tenho que ganhar mais porque eu sou o fulano de tal. Mas e o roupeiro? Na Copa de 94, acho que foi isso que eles fizeram. Não, vai ganhar todo mundo igual. O Romário, o Bebeto e o massagista, todo mundo vai ganhar o mesmo bicho. Entendeu? Então, assim, já começa assim, tira isso da frente. Né? Que o Jorginho falou, esse dinheiro aqui não vai mudar a vida de ninguém. A nossa vida. Nós já estamos com a vida ganha. Agora vamos ajudar ali, ó. Quem está ali no todo o time todo. Então, isso é o coletivo, né? Então a gente tem que, assim, pensar que eu amo Copa do Mundo, acho que é um evento, mas quando às vezes eu vejo um jogador ali atuar e não dar o melhor de si, não suar o que tinha que suar, o cara sai mais bonito de campo do que quando entrou, mais arrumadinho, sem um fio despenteado, eu falo, putz, meu, aí a gente não vai ganhar a Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo é hora de dar o sangue mesmo. Vamos botar acalmar aqui, que a Michelle tá fervendo aqui, ó. Eu falo muito, né, gente? Você também trabalhou no entretenimento. Como que é a diferença aí, esse pulo do editorial, do entretenimento para o esportivo? Eu amava quando eu trabalhava com cultura e variedades ali no Mulheres, né? Era uma central de produção, eram vários programas, né? E eu era estagiária nessa época, foram 3 anos, e
E é um ambiente muito gostoso do entretenimento, onde você tem que estar muito ligada no que está acontecendo no dia a dia. Eu lia muitas revistas, vendo os temas do momento, as pautas do momento, as personalidades que estão em voga ali no momento, os eventos que estavam acontecendo naquele momento. O esporte, ele é uma coisa dia a dia ali, os jogos, né, que estão acontecendo, é meio que sempre repete ali a mesma pauta. No entretenimento, não, né, porque às vezes você tem uma peça de teatro que estreia aqui, outra peça de teatro que estreia ali, um tema que está mais incandescente num momento, depois está mais ofuscado em outro. Então, às vezes, um tema é o ciúme, ou algo passional, ou um crime que aconteceu, porque às vezes no entretenimento a gente abordava também essa parte de tragédias e tal. Então, mas tudo no fundo é jornalismo. Tudo no fundo é você pegar a essência, a notícia que vai interessar ao público, né? E debater e conduzir uma conversa de modo que interesse e esclareça ao telespectador que está nos assistindo. E a Michele atleta? Hein? A Michele esportista. Conta aí um pouco das modalidades, como que você foi no esporte. Então, né? Vamos falar de outra... né? Todo mundo quer saber aí, olha lá. Olha, eu jogava queimada na escola. Queimada, peteca, xadrez. Não, é uma assim, modalidade dos Jogos Latino-Americanos, mundial, hein, da nossa Olimpíada. Jogava truco, não. Truco é? Não, mas não sei jogar truco. Eu só tenho que falar truco! Jogava baralho, pebolim, bolinha de gude. Não, eu assim, eu fiz natação, tudo, mas nunca fui uma exímia atleta. Na escola eu era boa no basquete e no handball. Mas eu agora estou fazendo caminhada na esteira tal, mas não faço exercício físico e tal. Eu faço levantamento de garfo, levantamento de... Não sou atleta de... Não tenho esse condicionamento físico, sabe, para correr, não tenho. É uma coisa, não tenho nem joelho para isso. Então, assim, meu joelho já tem uma condromalácia patelar nível 2 aqui, então a gente não posso me esforçar, tenho que ficar... Olha a desculpa que ela tá arrumando. Tentada aqui um pouco. Não, mas eu gosto, assim, eu acho que esporte é vida, é saúde, até vou colocar meus filhos na natação, porque o esporte é saúde, né? Bom. E quero dar, inclusive, exemplo para eles fazendo esteira, montando ali meus pezinhos, né? Fazendo os exercícios em casa, que isso eu acho muito importante. Mas eu nunca fui uma exímia atleta em nada, assim. Na escola eu era ok, não era a primeira a ser escolhida, sabe? Nos grupos ali. Mas eu admiro muito, assim, quem é bom, tipo você, né? Que arrasa, lá, tem medalha. Eu tô com 1,90 m aqui. É demais, né? Eu acho muito difícil. Muito difícil. O que eu fiz muito tempo foi balé. Eu fiz balé e fiz jazz. Então vamos pular. E a Michele modelo? Então, a Michele bailarina trouxe uma disciplina acho que foi a minha parte atleta, foi o balé e a dança, né? Que eu sempre amei dançar. E aí, com 15 anos, eu fiz um curso no Senac profissionalizante de manequim e modelo profissional. Foi um curso de 2 anos, onde a gente tinha aula de etiqueta, tinha aula de teatro, tinha aula de dança. E aula de passarela também, de fotografia. E aí me formei em manequim e modelo profissional, trabalhei um tempo com isso, mas eu tive que emagrecer 20 quilos. Do que eu tenho hoje, eu era 20 quilos mais magra. E aí eu falei, mãe, quando eu entrei no jornalismo, eu falei, mãe, eu não quero mais essa vida, porque eu só comia alface, bife de fígado e maçã. Falei, mãe, não dá, eu preciso comer pizza, eu preciso ser feliz e eu amo comer, entendeu? Então eu falei, mãe, eu vou largar e vou me dedicar ao jornalismo. E aí eu não quis seguir a vida de modelo, porque é uma vida difícil também, que precisa de muita disciplina e não pode comer. E eu sinto fome, gente. Desculpa. Eu vou pular um pouquinho as perguntas todas que nós temos aqui, porque o Bruno tá recebendo pilhas de perguntas e ele tá ali incomodado e ele quer falar. Fala lá, Bruno! Fala, Bruno. Bom, temos aqui algumas perguntas. Vocês querem fazer todas do chat? Manda lá uma pergunta. Fechou. Olha, as picantes você deixa para depois. Bom, tem o Ricardo Tassinato. Ele mandou várias perguntas aqui. Grande Ricardo Tassinato, obrigado por estar conosco. O Ricardo tem podcast maravilhoso, é uma pessoa sensacional, parceiraço aqui também do CT, né?
Grande Ricardo. Obrigado, Ricardo. Manda lá. Obrigada, Ricardo. Ele mandou aqui. Pergunta pra Michele. Qual dica você nos dá pra fazer uma boa entrevista? Ah, é ótimo. Acho Olá. que você. Olha, eu acho que Boa, Ricardo. se Boa. preparar, né? Para uma boa entrevista, você tem que chegar preparado para conversar com o seu entrevistado. Não adianta você vai entrevistar a pessoa, você não sabe nem quem é a pessoa. Então, a primeira coisa, você se prepara, você lê, você sabe quem é a pessoa, o que a pessoa gosta, dá uma pesquisada, sabe? E tentar, às vezes, ver nas entrelinhas coisas que possam ser interessantes daquela entrevista, né? Mas eu acho que a chave de tudo é a preparação. Boa. Ele também perguntou aqui qual o seu maior desafio na televisão? Ah, bom, porque na vida é um, na televisão é outro. Na vida não é fácil ser mãe de 3 crianças e ser exemplo, né? Não é fácil. Ser exemplo de equilíbrio, de educação, né? Não falar um palavrão, exemplo de conduta. É muito difícil você tá criando ali 3 pessoas que você tem que criar 3 seres humanos, né, para o mundo. Isso eu acho que é o maior desafio da minha vida. Fazer com que eles sejam homens no futuro e mulher, na minha filha, honrados, tementes a Deus e dignos, né? Mas no trabalho, esse desafio nem se compara, né? Com qualquer outro desafio, não se compara. É muito difícil ser mãe e ser pai. O meu maior desafio na televisão é fazer uma programação que seja atraente para o telespectador. Porque com tanta, como eu disse, concorrência, é muito difícil. Então, a gente está conseguindo, os nossos ibopes estão excelentes, a gente tem um time pequeno, isso também é um desafio, é um time pequeno, é um time jovem, mas é um time capaz e responsável. Então, é um desafio escolher profissionais para trabalhar nesse time e é um desafio manter tudo rodando, né? Você tem que, às vezes, ser uma máquina propulsora ali, às vezes, de cobrar uma coisa, falar outra. E o desafio também do convívio diário com as pessoas, né? Porque hoje em dia, eu sou italiana, né? Eu falo meio alto. Então, às vezes, você vai conversar com alguém e fala assim, nossa, mas isso aqui tá errado. Aí a pessoa pode falar, ai, será que ela gritou comigo? Sabe assim? Então, ter jeito no falar, ter tato no falar, né? Isso eu agora já domino isso, mas assim, no começo, quando eu comecei a gerenciar as pessoas, foi algo que eu tive que estudar e trabalhar, né? Porque cada pessoa tem um modo de receber uma coisa. De repente, eu posso chegar e falar assim, Maurício, você tem 3 minutos para dar seu recado aqui na TV, beleza? Agora, de repente, se eu falo isso para uma outra pessoa, nossa, eu tenho que chegar e falar assim, olha, Maurício, a gente está com o tempinho apertado, você pode dar seu recadinho em 3 minutos? Obrigada. É isso, às vezes, depende com quem você fala, a forma como essa mensagem vai ser recebida. Perfeito. E aqui a gente tem a última pergunta do Reison Martins. Ele diz aqui, boa noite a todos. Qual a opinião da senhorita Michele? Senhora, sou casada, né? Não, senhora não, que a senhora tá no céu, você. E do delegado Maurício, sobre escolas em tempo integral, com aulas de educação física no currículo e esportes. Eu sou super a favor de escola pública em tempo integral. Nossa, eu acho que isso seria uma bênção para a sociedade. Eu sei que é algo que é caro, né? Não sei os cofres públicos como que funciona isso, mas eu acho que seria um bem social. Isso por quê? O investimento em educação e em esporte seria minha prioridade. Se você investe em educação, tudo bem, o retorno vai ser daqui 10 anos, talvez daqui 20 anos. Mas uma sociedade educada, uma sociedade civilizada, é uma sociedade que não vai ter problema com saúde, não vai ter problema com violência. Então, eu sou a favor de uma escola em tempo integral, que você tenha um período de aula e um período ali para fazer a lição, um período para fazer esportes, para fazer atividades. Eu acho que isso resolveria muitos dos nossos problemas sociais, delegado. Eu também concordo 100%. A educação é tudo na vida. É tudo. Eu também acho que hoje os pais trabalham um no lugar, outro no outro, correm a vida toda. Aquela educação que deveria vir de casa, às vezes não é possível. E sobra tudo para a escola e a escola não consegue complementar isso. Então, se ela tiver mais tempo para isso, mas usando, né, principalmente a prática esportiva, eu acho que a gente ganharia muito. Se a gente pegar alguns exemplos de países que foram dizimados, como a Alemanha, como o Japão, algumas vezes,
com uma Coreia do Sul, né? Coreia do Sul que saiu de zero. Eu assisti até uma palestra de um dirigente da Coreia e ele dizia o seguinte: nós definimos lá, né, a política lá foi definida da seguinte maneira: educar o povo. 10 anos depois é uma das 5 maiores potências do mundo. É isso. Então, a educação integral é maravilhosa, ninguém perde nada de estar integralmente lá. Eu acho que é fantástico. Eu acho Muito que boa se os pergunta. pais têm condições de estar com os filhos meus filhos não Ótimo. estudam tempo integral. Então eu fico com eles no período da manhã, eu me dedico a eles e tudo mais. Isso é porque é possível. Eu consigo fazer parte do meu trabalho de home office, então eu estou com eles num período da manhã e depois eu os levo para a escola. Então, assim, eu consigo, mas nem todos os pais e mães conseguem. Exato. Ainda mais que às vezes você tem um transporte público que é lotado, então você leva às vezes 2, 3 horas para chegar no emprego e para voltar do emprego. E aí essa criança fica em casa com o irmão mais velho, fica em casa ou sai para a rua. Eu vejo às vezes tanta criança pequenininha andando na rua, vagando na rua, sozinha. Exato. Outro dia eu vi uma criancinha que devia ter o quê? Uns 5 aninhos, e ele estava andando, ele saiu de um lugar e foi andando. É que eu estava numa avenida, mas eu queria parar meu carro. E aí você fica com medo também de parar o carro, vão achar que você vai roubar a criança. Mas eu falei, mas onde essa criança está indo? Ele era muito pequenininho. Então, se você tem esse suporte para dar para a família, porque nem toda família vai conseguir estar com os filhos o tempo todo. Exatamente. E seria um apoio. Educação, eu acho que vem de casa, né? É claro, a educação nasce em casa. Matemática, português, ciência, geografia, os esportes, você pode aprender na escola. Mas a gente tem que ter noção da sociedade que nós vivemos, né? Do mundo que a gente vive e das dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, nessa pandemia, por exemplo, a gente viu o quanto as crianças sofreram por não ter escola. Exatamente. Porque para muitas crianças, a escola é o lugar onde tem a comida, é o pão de cada dia, é a escola. Então a criança vai para a escola para comer. Então ela faz as refeições ali na escola. Ela toma ali o café e ela faz o lanche, o almoço na escola e é aquilo que ela come. E essa violência, né, agora nessa época da pandemia, com as pessoas em casa, aumentou assustadoramente. Por quê? Porque quando você saía, ia para a escola, ia para o trabalho, ia para algum lugar, você ainda tinha como... Voltava à noite, já estava um pouco mais calmo, nada como um tempinho, né, para aquilo. E durante a pandemia, da pandemia, não tinha como extravasar ali dentro daquele quadrado. E aí explodiam, né? Então, ocupar o tempo, ocupar a cabeça das crianças com escola, com educação, com esporte, é fenomenal. Michele, o tempo passa muito rápido. Acabou aqui. já? O pessoal já está levantando as placas lá, já está querendo desligar tudo, então fica assim, né? Primeiro eu vou te passar uma série de questões que nós ainda temos aqui para que você responda para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui, para o povo que nos acompanha das Forças do Bem. Tem outras tantas lá que, né, estão com o Bruno chegando, mas se você não está ao vivo aqui conosco, fica gravado, continue mandando as suas perguntas, que a Michele, essa simpatia, esse exemplo de pessoa, tenho certeza irá responder com muita alegria. Se você gostou, dá o seu positivo aí, o seu joinha. Põe joinha, faz um comentário bacana, por favor. Faz o comentário, bate o sininho aí na coisa, né? Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Compartilha sem dó. Isso. Porque aqui, gente, vocês viram, só vem quem é do bem. E a Michele é mais do que Forças do Bem. Michele, super obrigado por você estar conosco. Você tem que vir muitas vezes aqui. Obrigado pelo carinho, pela forma que você me recebe nos teus programas lá. Imagina. E para que você finalize aí, então, para os nossos ouvintes aí, dá o seu recado aí. Primeiro, delegado, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei lisonjeada, estou muito feliz de estar aqui. Esse ano de 2022 eu tive a felicidade de conhecê-lo e o senhor é uma pessoa que realmente agregou muito para o nosso time, para mim. Eu fico muito feliz da gente ter essa amizade. É muito enriquecedor para mim e para a nossa equipe também. Para mim, pessoalmente, e para o nosso time. Agradeço muito estar aqui com vocês. Foi muito gostoso esse bate-papo. Passou muito rápido. Espero que a gente tenha
outros encontros novamente. E agora é a minha vez de recebê-lo no Mesa Redonda para falar de futebol. Vai ter que ver jogo. Mas eu já aprendi, ó. Já vou começar a fazer recorte, fazer um caderno, entender agora tem lá o dos Google, times, tem o né? celular ali, é só dar um Google rapidinho. Antigamente, quando eu comecei, era nada, era ali na ponta da língua, tinha que ver o jogo mesmo, né? Então, agradeço demais, muito obrigada. Obrigado. Parabéns pelo Forças do Bem. Eu acho que é isso, essas forças têm que se unir por um país melhor, por uma sociedade melhor. E parabéns por estar nesse projeto, por estar nessa luta, porque nós precisamos de pessoas como o senhor, pessoas que tentem buscar o melhor da sociedade, trazer o melhor à tona de todo mundo, né? Porque se a gente estiver junto, se a gente estiver unido, a gente vai muito longe. Muito longe, muito melhor. Muito obrigado. Leve o meu carinho, o meu abraço a todo o time, não só do Gazeta, do Mesa, mas de toda o time da Fundação Casper Libero, da Gazeta, do Sérgio, Marinês, Elaine. Eu não vou falar aqui porque são tantas pessoas. Manda meu querido abraço a todas essas pessoas maravilhosas. E aqui é sua casa, porque você é força do bem e você será sempre muito bem-vinda aqui. E o pessoal vai adorar estar com você muitas e muitas vezes. Muito obrigada, muito minha obrigado, querida. viu? Estou muito feliz, viu? Muito, muito, muito obrigada. Mil beijos, pessoal. Tchau, turma. Tchau. Amei. Ai,